Queridos amigos, que alegria mais uma vez pela nossa TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Depois de 10 anos, nós resolvemos regravar esse projeto, exatamente porque muitas informações foram vindo com aquele livro Meu Pai, informações de Carlos Chagas Filho, que escreveu a biografia do seu pai, quando ele trabalhou em Manguinhos, quando ele descobriu a cura de Chagas, que é aquela cura do barbeiro, não é? Então hoje nós vamos ver que Carlos Chagas, no caso André Luiz, sofreu um período no mundo espiritual, numa zona umbralina, e agora ele foi atendido por Clarencio e ele foi levado para um hospital. Então é a primeira noite que ele já passou no hospital e agora de manhã é hora dele ter, então, a consulta médica. Vamos acompanhar tudo isso. Mas antes, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Estudar as obras de André Luiz é de fundamental importância para nós, os espíritas. É uma alegria imensa. Rogo aos bons espíritos que nos intuam nesta responsabilidade árdua, que é estudarmos obras tão profundas quanto estas. E agradeço ao nosso telespectador, à nossa telespectadora, que carinhosamente vem acompanhando a evolução e os projetos da TV A Caminho da Luz. Hoje veremos o capítulo 4, O Médico Espiritual. No dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo. Qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava a ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro. Energias novas tocavam meu íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida a longos haustos. Na alma, apenas um ponto sombrio, a saudade do lar, o apego à família, que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito longe de qualquer interpelação. Então aqui nós começamos a perceber que ele já relata que já teve uma noite de sono, ele já está mais tranquilo, não é? Que ele já consegue a longos haustos, ou seja, respirar com mais tranquilidade. Vamos relembrar que ele mesmo diz a dificuldade que ele tinha naquela zona umbralina até para respirar. Então agora ele já está mais tranquilo, mais sereno, ele está assim já podendo ver a beleza do dia, né? Então ele começa que apesar do apego à família que ficara distante, que é uma coisa que ele relata, isso é muito interessante. Desde o momento em que ele estava na zona umbralina e até agora, uma das coisas que ele mais sentia era a falta da família, né? Eu gostaria de relatar, eu estava conversando com o André, então ele relatou no capítulo passado que ele teve 3 filhos, né? E nós comentamos que foi 2 filhos que viveu com ele mais tempo. Na verdade, Dr. Carlos Chagas teve 3 filhos. O terceiro filho, o Maurício, ele estava viajando naqueles projetos que ele estava envolvido para encontrar a cura da doença do barbeiro, não é? Que depois levou o seu nome, e ele não chegou a ver aquela criança. A criança nasceu em Juiz de Fora, chamava-se Maurício. A criança sobreviveu 1 mês depois. Então, realmente, Dr. Carlos Chagas teve 3 filhos, que é Evandro, o mais velho, depois o Carlos Chagas Filho, e depois o Maurício, que se fala muito pouco dele, porque na verdade Carlos Chagas não chegou a conhecer, porque ele desencarnou com 1 mês de existência. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza, cheia de brisas e de luz, mas não o consegui, e concluí que,
sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Eu gostaria da gente aproveitar o máximo possível, beber dessa fonte inesgotável de sabedoria do nosso querido André Luiz, através das mãos de Chico Xavier, para nós notarmos que estamos falando de um hospital semelhante ao nosso. A condição do espírito é semelhante à condição de uma pessoa enfermiça. Vamos relembrar que ele queria levantar do leito. Ele não conseguia. Ele estava muito enfraquecido. Os seus órgãos estavam enfraquecidos. O seu corpo estava enfraquecido. Então, muitas vezes, nós temos uma visão que a pessoa chega no mundo espiritual, vai para onde quer, faz o que quer. Não é assim que as coisas funcionam. Vamos relembrar que a grande maioria de nós, ao chegarmos no mundo espiritual, chegamos ainda com toda aquela grosseria do nosso corpo perispiritual, que é muito semelhante ao corpo físico. Só consegue ter uma condição diferenciada se for uma criatura muito espiritualizada, um corpo perispiritual muito sutil. Caso contrário, nós vamos ter as mesmas sensações lá quando nós temos aqui. Dando continuidade à leitura, não voltar a mim das surpresas consecutivas, quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentaram-me, atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro, prestando informações. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. Eu gostaria de estar elencando 2 momentos importantes. Primeiro, ele estava num quarto que tinha porta, tinha janela, o sol entrava pela janela, bateu a porta. 2 pessoas entraram. Na verdade, ele estava ali com um enfermeiro. Entrou aquele velhinho simpático que o socorreu na zona umbralina, que é Clarencio, e Clarencio estava acompanhado de um médico, todo vestido de branco, que era Henrique de Luna. Então veja, bateu a porta e entrou, fechou a porta e foi então atender aquela pessoa. Olha que coisa interessante, não é? Irradiando enorme simpatia, Henrique auscultou-me demoradamente, ou seja, ele estava com aqueles equipamentos, aonde ele estava vendo como é que estavam as batidas cardíacas de André Luiz, como é que ele estava, fez um exame ali, como nós fazemos quando estamos diante de um médico, não é? Olhando a nossa respiração, vendo a nossa batida cardíaca, tirando a nossa pressão. Olha que coisa interessante, não é? Ele estava ali auscultando ali o que o doente tinha, para poder dar um diagnóstico mais completo. Então nós vamos percebendo, e é importante a gente ir relatando, que são pormenores que às vezes nós lemos, e é por isso que muitos acham tratar-se de ficção, porque é muito semelhante às coisas que nós vivemos aqui. Mas a dimensão que eles estão em nosso lar é exatamente uma dimensão perispiritual semelhante à nossa dimensão que nós estamos com o corpo físico. Então nós vamos perceber que é por isso que ele trata e que ele traz todos esses relatos nas minúcias para nós entendermos. Bom, agora ele vai dar então um diagnóstico. Vamos acompanhar. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo.
Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante, o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio, haja engano. Asseverei, melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves, devido à oclusão intestinal. Então nós vemos aqui, naquele livro Meu Pai, é um livro raro, porque só foi feita uma tiragem de 1000 exemplares pela Fiocruz. Quem escreveu foi o filho, Carlos Chagas Filho. Então nós notamos lá que ele menciona que o pai fumava, o pai gostava de beber. Ele não coloca que o pai era um alcoólatra, ele falava que o pai gostava de beber. O pai tinha uma alimentação toda desregrada. Então ele conta isso e nós vamos ver que ele aqui confirma essas informações. Mas o que deixa ele surpreso é que ele ouviu a mesma coisa do médico que ele estava ouvindo na zona umbralina, que ele era suicida. E ele intimamente dizia, mas como? Eu não sou suicida. Pelo contrário, eu lutei para entender a vida. Eu lutei para sobreviver. Eu fiz de tudo que estava ao meu alcance para continuar vivo diante da minha família, diante do meu trabalho. Eu não me considero um suicida. Então nós vamos ver o desenrolar de tudo isso para nós entender a explicação que foi dado a ele e a partir daí ele passa então a entender que ele realmente foi suicida. Vamos acompanhar a leitura. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Então, olha que coisa interessante. O que Henrique de Luna explica para André Luiz? Todas as atrocidades que nós cometemos para com o nosso corpo físico, nós trazemos para o mundo espiritual no nosso corpo perispiritual. Veja que coisa interessante. Foi por isso que ele conseguiu diagnosticar todo aquele quadro, não é? Ou seja, para Dr. Carlos Chagas ter vivido alguns anos a mais no corpo físico. Ele não viveu alguns anos a mais porque ele mesmo maltratou o seu corpo físico e assim ele teve um suicídio. Vamos continuar a leitura porque agora André Luiz começa a entender as explicações que Henrique de Luna dá a ele. E inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão, no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves, se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. É interessante, eu estava lendo sobre isso no depoimento do seu filho, Carlos Chagas Filho, e ele conta que o seu pai tinha um temperamento muito forte.
O seu pai, quando ele entrava numa discussão, ele chegava a ser até violento na maneira verbal. Ele conta que o seu pai se transformava. Por exemplo, o rosto dele ficava vermelho, porque ele punha tanta força nas palavras, e isso comprometeu o sífilis, comprometeu a parte intestinal, a parte estomacal, porque como ele não tinha uma alimentação tão correta, nessas discussões ele usava de uma força muito intensa, o chamado a cólera. E nós notamos que o filho descreve isso, que as discussões eram intensas. E ele fala que com o depassar dos anos, o pai, percebendo que aquilo estava fazendo mal a ele, porque depois daquelas discussões, era na política. Quando ele pegava a discutir com alguém sobre política, era uma coisa assim terrível. Era na própria área da saúde, da medicina, quando ele queria colocar o seu ponto de vista, ele queria se impor. E aquilo fazia com que ele falasse mais alto, com que ele tivesse uma mudança de comportamento. E Carlos Chagas Filho conta que, com o depassar dos anos, o pai começou a perceber que ele tinha que mudar a sua maneira de ser. Que ele tinha que começar a ser mais brando, mais tranquilo. Só que até aí ele já havia comprometido esses órgãos. Então nós percebemos que tudo vai se encaixando perfeitamente, não é? Mudando-se, como Emmanuel diz no seu prefácio, alguns pequenos detalhes para que as pessoas não pudessem de imediato reconhecer Dr. Carlos Chagas na figura de André Luiz, já que nessa existência ele conta um pouco da sua vida. Depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou: já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação, que os rins foram esquecidos, com terrível menosprezo, às dádivas sagradas? Singular desapontamento invadira-me o coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Olha que coisa interessante, não é? O fígado. Você maltratou seu fígado com bebidas alcoólicas. Os seus rins estavam explodidos. Ele não tomava água. E como médico, ele deveria saber que deveria tomar uma certa quantidade de água. Então ele mesmo foi maltratando os seus órgãos e com o depassar do tempo, ele teve toda essa condição. Então agora ele está sendo orientado porque ele foi suicida. Que ele mesmo, somente ele, que foi responsável por tudo isso. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais, como vê, o suicídio incontestável. Aqui nós vemos um capítulo interessante, porque é difícil de nós que não se encaixa no suicídio como André Luiz. Cólera, pensamentos negativos, conversas que não nos levam a lugar algum, pensamentos depressivos, a alimentação desregrada, problemas com o álcool ou com o tabaco. Então nós percebemos a sexualidade desregrada. Então nós percebemos que o caso de André Luiz é muito comum. Nós percebemos que está sendo explicado a ele, o que vai culminar no final deste capítulo, que existem dois tipos de suicídio. O suicídio clássico,
aquele que a pessoa premedita tirar a sua própria vida, pula de uma ponte, toma veneno, se enforca, dá um tiro em alguma parte do corpo. E existe também esse número grandiosíssimo de suicídio inconsciente que todos os dias vamos alimentando e vamos fazendo como André Luiz fez, tirando dias que poderíamos permanecer aqui, semanas, quem sabe até anos. Então agora está sendo demonstrado para André Luiz que pela negligência com o corpo físico pode nos levar a esta exaustão antecipada do nosso corpo. Então, o Dr. Henrique de Luna, ele foi falando os rins, foi falando do estômago, foi falando da sífilis, foi falando de pontos que André Luiz foi relembrando. É verdade, eu poderia ter evitado aquilo outro, eu poderia ter prevenido aquela outra situação. Coisas do nosso dia a dia. Eu não preciso ser médico, eu não preciso ter um conhecimento como que André Luiz tinha para compreender em pleno século XXI a necessidade do exercício físico, de uma alimentação mais pautada nas coisas saudáveis. Eu não preciso ser médico para compreender que a raiva, o desequilíbrio pode acionar uma célula cancerígena e gerar um tumor, agravar um problema numa célula em determinado momento. Então nós percebemos que o que André Luiz fala foi antecipar o que hoje a nossa medicina já prova. Interessante, né? Eu gosto muito desse início que o Dr. Henrique fala. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas. O que é o corpo somático? Tudo aquilo que nós contraímos no corpo físico, nós somamos ao corpo perispiritual. Então, tudo aquilo de abuso que houve no corpo físico, quando nós chegamos no mundo espiritual, está refletido no corpo somático, no corpo perispiritual. Porque aqui ele poderia ter usado também psico, somático e espiritual. Porque o desequilíbrio do nosso pensamento, no psique, faz com que o nosso corpo seja, de uma certa forma, criando todo esse desregramento pelos vícios, fazendo no somático, nosso corpo espiritual, perispiritual, todas as consequências naturais, que nós levamos isso para o mundo espiritual. Então, André Luiz, no seu comentário, foi muito feliz quando ele diz que quase todos nós, de uma certa maneira, desrespeitamos o nosso corpo físico. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, conseguia ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples, que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituara, até ali, os erros humanos, segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém agora, outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem, talvez que, visitado por figuras diabólicas a me torturarem, de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico,
a calma fraternal do enfermeiro, penetravam-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação. Doía-me a vergonha e chorei, rosto entre as mãos. Qual menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdera o ensejo precioso da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Então nós vemos aqui alguns pontos que é importante nós comentarmos, né? Nós, os espíritas, temos informações privilegiadas sobre a questão da vida e da morte. Da morte do corpo físico e da sobrevivência das questões perispirituais. Por outro lado, ele faz um comparativo dos dois momentos que ele foi tratado como suicida. O primeiro, naquele vale tenebroso que mais parecia um inferno, e por ele ter sido suicida, logicamente ele passou por todo aquele processo de vampirismo, que é natural, aonde o espírito fica ligado ao corpo por um determinado período, e esse período faz com que seja um verdadeiro inferno para o espírito, porque ele vê todo aquele momento onde os espíritos sugam as suas energias como verdadeiros vampiros, dizendo que ele era suicida, que ele foi irresponsável, mas ele não aceitava isso. Agora ele estava diante de um quarto num hospital no mundo maior, quando chegou o doutor Henrique de Luna, acompanhado por Clarencio, que é um dos ministros de nosso lar. E Henrique de Luna, com todo o amor, ele coloca de uma maneira bastante gentil ao nosso André Luiz que ele havia sido sim suicida e descreve com a harmonia do desprezo que ele teve para com o seu corpo físico, dando um valor muito grande nas coisas da matéria, fazendo assim com que ele fizesse do seu corpo graves situações que o levava a uma morte prematura, ou seja, a um suicídio inconsciente. Ele ouviu, era um homem muito inteligente, ele colocou as mãos sobre o rosto e chorou muito. Envergonhado para consigo mesmo, envergonhado porque ele deveria ter cuidado um pouco mais desses detalhes. Mas, por outro lado, vamos relembrar que ele não tinha informações da vida após a morte. Não que isso seja uma condição, vamos dizer assim, que poderia ser diferente. Mas ele poderia ter vivido de maneira diferente se ele tivesse essas informações. Ele não tinha. Então vejam, uma comparação. Se nós, os espíritas, continuarmos abusando na comida, na bebida, no cigarro, que a gente sabe que tem muitos espíritas que ainda têm essa praxe. Vamos pegar uma pessoa de qualquer outro culto religioso e os dois chegar no mundo espiritual, logicamente, qual que vai ter maior grau de culpa? O espírita, porque ele já conhece essas leis. Ele sabe como isso funciona, não é? Então ele se envergonha, mas ao mesmo tempo ele também não tinha as informações cabíveis para dar a ele uma mudança de rumo. Por isso que nós somos herdeiros de uma portentosa obra, que são as obras mediúnicas de Chico Xavier,
que no nosso modo de ver amplia Allan Kardec. Espiritismo não é apenas Allan Kardec. E aqui não estamos tirando mérito do codificador. O codificador é muito claro em dizer que ele estava iniciando uma nova doutrina, mas ele não estava dando a última palavra. E para nós, Chico Xavier é o complemento natural do nosso codificador, sendo Kardec ou não. Aceitamos as pessoas que aceitam, como aceitamos que ele seja a reencarnação de Kardec. E respeitamos aqueles que creem que não seja. Fato é que ambos os grupos aceitam que as obras de Chico Xavier dão um corpo inimaginável para a codificação. Se hoje, em pleno século XXI, nós só tivéssemos a obra do século XIX de Kardec, nós estaríamos ainda muito aquém do conhecimento que nós temos, como, por exemplo, um livro como este, que veio ampliar para nós da cidadania. André Luiz, nesse momento, ele ficou melindroso, ele ficou triste com ele mesmo. Por quê? Porque quando eu morro, desencarno, eu vou continuar do outro lado sendo quem eu sempre fui. Eu vou continuar do outro lado com a mesma maneira que eu agi aqui. E as obras de André Luiz mostram que ele não evoluiu no mundo espiritual. Ele se conscientizou. De um livro para o outro, nós já vemos ele conscientizando, vai aprendendo, como nós aqui na Terra. Então esses livros mostram a vida do espírito, a importância de vivermos bem para morrermos bem. Isso eu aprendi no livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Para mim morrer bem, eu tenho que ter tido uma vida boa. Interessante também, André, eu gostaria de fazer uma observação, porque parece que nós, os espíritas, nas nossas falas, que às vezes não temos assim, às vezes uma percepção mais apurada e não tomamos o cuidado devido de falar aquilo que é a realidade. Nós não estamos dizendo que os espíritas têm mais facilidade. Não, os espíritas tiveram informações privilegiadas, mas isso não quer dizer que outras religiões, as pessoas não vão chegar bem no mundo espiritual. Não é isso. Tem muitas pessoas trabalhando pela caridade, fazendo o bem, fazendo a reforma íntima, com muita fé, e que vão chegar de maneira belíssima no mundo espiritual, seja evangélicos, seja católicos, e mesmo no meio dos judeus, dos muçulmanos, existem pessoas com o coração bom. Não são todas as pessoas que cometem os equívocos. Então é importante nós sempre relatarmos isso. O que nós fazemos referência é que nós, os espíritas, temos informações privilegiadas do mundo espiritual. Então, ou seja, vamos relembrar as palavras de Jesus. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E a nós, muito foi dado no campo do conhecimento. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito, a meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido. Então aqui vamos continuar aquela linha de pensamento, né? Olha que engraçado, Clarencio estava de pé, sentou no leito. O que é o leito? Sentou na cama. André Luiz estava deitado numa cama. Então, eu vou o tempo todo enfatizar esses pormenores que às vezes passa desapercebido, mostrando que nosso lar é muito semelhante à condição que nós vivemos hoje na crosta, não é? Então, ele sentou para poder conversar de uma maneira mais paternal, não é? Afagou-me paternalmente os cabelos, não é? Como faz um pai para com um filho. Vamos relembrar que o Dr. Carlos Chagas desencarnou muito novo, 50 e poucos anos, né? Hoje a média de vida aumentou. Naquela época poderia ser uma média de vida até mais ou menos compatível com a sua época, mas ele era novo, relativamente novo, não é? Então nós percebemos que isso traz aquela forma paternal, porque Clarencio era uma pessoa de uma idade maior, transparecia, como ele mesmo diz, um bom velhinho, né? Aquela figura de um pai. Então ele foi agora fazer com que André pudesse receber um conforto espiritual. Oh,
meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te, atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente, mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Acalma-te, pois, aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, e, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas, confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal, sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Então aqui ele descreve, não é? Que ele deveria agradecer a Deus, porque pessoas de planos mais altos que estavam interferindo na sua ajuda. Nos capítulos posteriores, ele vai entender quem estava por trás do auxílio, quem estava pedindo auxílio, intercessão pela sua pessoa. Nós vamos perceber também que ele já agora tem consciência, que é um suicida inconsciente, ele estava chorando bastante, quando então aquele velhinho, o ministro, traz ele, não é, naquele abraço fraterno, naquele momento de começar a afagar os seus cabelos, não é? E depois então ele estava com a cabeça, como ele mesmo diz aqui, em seu colo paternal, como se fosse um pai mesmo, não é? Mas o que me chama a atenção é que Clarencio diz para ele, olha, você pode chorar assim, você pode perceber que se equivocou, mas a única coisa que você não tem direito é de entrar no campo da revolta. Tudo já aconteceu. Não tem mais como voltar atrás. Vamos tentar planejar daqui para frente. Então esse ensinamento de Clarencio é muito importante, que é um ensinamento para todos nós. Porque quantas coisas nós fizemos de errado em nossa vida e tem pessoas que não conseguem se perdoar. Nós precisamos aprender a ter o auto-perdão, ou seja, a nos perdoar. Erramos. Qual é o caminho que nós devemos seguir para acertar? Como desfazer dos nossos erros? Tudo é possível. O que nós não podemos é ficar aprisionado nos nossos erros, achando que tudo se acabou. Não. Todos nós erramos ontem, erramos hoje, e sem sombra de dúvida vamos continuar a errar no amanhã. O importante é nós sabermos o que fazer para irmos corrigindo gradativamente as imperfeições que ainda pairam dentro de nós. Capítulo 4, como todo livro, é um livro apaixonante, um capítulo que vai dando corpo ao livro. Esses primeiros capítulos ele está falando do umbral, da alimentação, da preparação. Então nós vamos vendo que o livro vai criando corpo e as informações vão vindo gradativamente. Nós relembramos que o livro é sequencial. Quem está nos acompanhando pela primeira vez, acabe esse vídeo, tem mais alguns poucos minutos, e estude desde o prefácio. São 2 prefácios, o de Emmanuel e o de André Luiz. E aí chegará até o capítulo atual. Se você quiser estudar paralelo o livro Nosso Lar, já está na página o livro Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, e o Libertação. Aí nós paramos no Libertação para retornarmos para o Nosso Lar, a regravação, para depois voltarmos na ordem que é o livro Entre a Terra e o Céu. Nesse vídeo,
é muito importante o seu like, o seu comentário no vídeo e que você possa compartilhar. Outros corações podem também aprender conosco. Não que eu e o nosso querido Sérgio nos façamos a feição de um professor em espiritismo, não. Mas estamos aqui, humildemente, imperfeitamente, mas com muito esforço, para passarmos o melhor para você que nos acompanha. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se não habilitou as notificações, habilite. Também te convido para conhecer o meu blog, andreluizvilar.com, onde semanalmente escrevemos matérias, publicamos vídeos, também disponibilizamos o WhatsApp 19 997 782794 e o canal no Telegram Divulgando Espiritismo. São meios que você tem de conhecer um pouco mais as atividades minha e do nosso querido Sérgio. Queridos amigos, nós vamos despedindo de você em mais esse programa que é Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar, esse novo projeto que depois de 10 anos vem tomar uma nova roupagem, aproveitando uma tecnologia mais moderna. Tenha certeza que você vai curtir muito mais. Nós vamos ficando por aqui, pela nossa TV A Caminho da Luz. Um beijo no seu coração, gratidão pelas mensagens e pelo carinho que eu e o André Luiz temos recebido de todos vocês. Beijo, amigo, e até o próximo programa. Até o próximo programa.